Ok, amigos do Go Six, é um prazer estar com vocês mais uma vez, depois de tantos anos estarmos juntos, né? Estamos preparando o nosso coração para os 10 dias de oração que vem aí, e eu tenho sempre sugerido para vocês, façam desses 10 dias especiais em que você pede para Deus para que você seja cheio do Espírito Santo, tá? Nós temos que tirar a maior vantagem para nós, nesses 10 dias especiais de oração, para sermos cheios do Espírito Santo. Por que necessitamos do Espírito Santo? Vou relembrar aqui com os mais antigos e colocar para os mais novos, um resumo de um capítulo, de um pequeno livro chamado Passos para o Reavivamento Pessoal. No segundo capítulo desse livro, Passos para um Reavivamento Pessoal, existe uma advertência para nós. É uma advertência que, quando eu li a primeira vez sobre isso, faz muitos anos, eu fiquei assustado com a minha vida espiritual. O autor desse livro, ele usa uma passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 2 e capítulo 3, e ele menciona ali que existem pessoas divididas em três tipos em relação às suas atitudes para com Deus. Pessoas que a Bíblia chama de homem natural, pessoas que a Bíblia chama de homem espiritual. Estou usando a nomenclatura do livro, tá? Quando falo homem, estou falando no sentido genérico, homem e mulher, o ser humano, né? Então, há o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. E nós, às vezes, nos confundimos um pouco com essas três nomenclaturas, vamos dizer assim. Através desses termos, natural, espiritual, carnal, a palavra de Deus não está fazendo uma avaliação do nosso relacionamento com Deus, mas está descrevendo o relacionamento de uma pessoa com Deus, que alguém tem com Deus. Então, no nosso relacionamento com Deus, nós podemos ser pessoas descritas aqui na Bíblia como homem natural, ou, dependendo do nosso relacionamento com Deus, nós podemos estar nesse grupo que a Bíblia chama de homem espiritual, ou podemos estar, dependendo do nosso relacionamento com Deus, classificados como carnais, homens, né? Homem e mulher carnais. Em que situação nós estamos aqui? Veja, eu mencionei para vocês agora há pouco, e quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei muito assustado, e você já vai ficar sabendo por que eu fiquei muito assustado. Porque nós temos a tendência de nos acomodar na nossa conversão. No passado, a gente fumava, bebia, praticava imoralidade, desonestidade, mentia, roubava, né? Estou falando de maneira geral, assim. E aí nós nos convertemos, fomos batizados, entramos numa igreja, nos tornamos membros de uma igreja, a gente achou que resolvemos a nossa vida, estamos convertidos. É um erro muito grande pensarmos assim. É um erro enorme nós acharmos que, quando nós nos batizamos, nós resolvemos a nossa vida. Quando nós nos batizamos, amigos, nós resolvemos nosso assunto dos pecados passados. Fomos perdoados dos nossos pecados, se foi uma coisa sincera que fizemos. Mas a nossa vida espiritual começou ali. Ali começou uma nova vida. Morreu o velho homem, nasceu o novo homem espiritual. Se nasceu, ele nasceu uma nova criatura infante, um bebê espiritual. Ele agora tem que crescer, desenvolver, se tornar um adulto espiritual.
Vamos ver sobre esses três grupos. Qual é o critério para designar cada um desses três grupos? Nós vamos verificar que a identificação de cada um dos três grupos ocorre conforme o nosso relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Vamos falar primeiro do homem natural. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, é o texto que eu havia mencionado para vocês, nós lemos assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque são loucura para esse, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, o homem natural é aquele que não tem qualquer tipo de relacionamento com o Espírito Santo. Vive nesse mundo raramente pensando em Deus e, às vezes, nem mesmo pensa em Deus. Então, o homem natural, mencionado aqui, né, nesse livro, inspirado nessa passagem de Coríntios, 1 Coríntios, final de 1 Coríntios capítulo 2 e começo de 1 Coríntios capítulo 3, o homem natural é aquele que não tem o Espírito Santo. Ele está aqui na Terra, vivendo a sua vida, mas não tem relacionamento com o Espírito de Deus. E o apóstolo disse aqui: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Não tem relacionamento nenhum com Deus. Bom, sobraram dois tipos aqui, né? Os carnais e os espirituais. Qual a diferença entre os carnais e os espirituais? A coisa que começou a me assustar está aqui. Os dois estão na igreja. Esses dois grupos aparecem descritos aqui em 1 Coríntios 2 e 3, e Romanos capítulo 8 também, também em Gálatas 5 e 6. Há cristãos carnais e há cristãos espirituais. Aí eu tomei o meu primeiro susto, isso foi há muitos anos atrás. Quer dizer que há cristãos carnais? Sim, é o que a gente aprende aqui estudando sobre esse assunto, e esse autor do livro Passos para o Reavivamento Pessoal colocou de maneira assim tão didática para a gente. O membro, vamos ver primeiro o membro espiritual. Tá? Vamos falar de coisa boa primeiro. O membro espiritual na igreja é aquele que está cheio do Espírito Santo. Ele é um homem ou uma mulher que são cristãos autênticos. Ele é chamado de espiritual porque está cheio do Espírito Santo. Jesus é o centro da sua vida. Jesus assumiu o trono do seu coração. A pessoa espiritual entregou-se de todo o coração a Jesus e está nessa condição e é confirmada diariamente nessa condição de cristão espiritual pela entrega do seu eu a Jesus diariamente. Ah, aqui começa a aparecer aquele assunto lá. O batismo só não resolve. Todos precisamos ser batizados, é um caminho que o Senhor Jesus colocou. Não tem jeito de ser salvo se eu não aceitar o batismo, mas a partir do batismo, eu, esse novo homem, essa nova pessoa, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver nessa pessoa espiritual. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. João 10, 10, cada vez mais abundante. Ou como Paulo descreve, para que vocês sejam cheios até a inteira plenitude de Deus. Então, amigos, nós temos que lembrar que a nossa vida precisa crescer, a nossa vida espiritual precisa crescer.
o tempo todo está crescendo. Nosso relacionamento com Deus precisa crescer. E para crescer, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. O homem espiritual é um cristão autêntico, porque ele é chamado de espiritual, porque ele está cheio do Espírito Santo. Bom, e o membro carnal da igreja? O homem carnal, a mulher carnal dentro da igreja, tá? Um indivíduo pode ser membro da igreja por um curto ou um longo período, no entanto, serem carnais. Você vai pensar assim: como é que isso é possível? Bom, eu mencionei que o autor do livro tirou essa ideia de 1 Coríntios capítulo 2, o final de capítulo 2 e o começo do capítulo 3. Eu vou ler para vocês agora ah, o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 a 4. Lembre-se, antes de ouvir a leitura desse texto da Bíblia, Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto. Então, Paulo estava escrevendo para os membros da igreja. Tá bom? Era a igreja de Corinto, mas podia ser a igreja aí. Eu vou falar as igrejas que eu me lembro, tá bom? Podia ser a igreja de New Bedford, a igreja de Fall River, a igreja ah, de Bridgeport, podia ser outras igrejas aí, que agora me falha o nome, mas a sua igreja. Como é o nome da sua igreja mesmo? Tá? Lembrou? Então, podia ser para essa igreja que Paulo escreveu. Framingham, né, Roseli? Para essa igreja, Paulo escreveu assim. Para a sua igreja, Paulo escreveu assim. Irmãos, estou lendo 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 a 4. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? E aí ele vem descrevendo, inclusive aquela separação que alguns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de apóstolo, eu sou de Apolo, melhor dizendo. Paulo estava escrevendo para uma igreja, para membros batizados, dizendo para eles: eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais. O apóstolo Paulo menciona 3 vezes nesses versículos que os membros da igreja de Corinto eram carnais. O que significa ser carnal? Significa que essa pessoa vive pelo poder da carne, ou seja, da sua própria força e habilidade. Também significa que essa pessoa não está cheia do Espírito Santo, ou não está cheia o suficiente. Como é que é, pastor? Dá para ser só um pouquinho cheio do Espírito Santo? Você não acredita nisso? Já vou mostrar para você aqui, mas deixa eu só lembrar uma coisa aqui. Muitos cristãos carnais estão insatisfeitos com a sua vida espiritual. Estão chateados, decepcionados, sofrem com o sentimento de que tudo está sem sentido. Outros cristãos carnais se acostumaram ou aceitaram essa situação e estão satisfeitos. E talvez digam: nós somos pecadores, não podemos mudar mais nada, não tem mais jeito. E outros cristãos carnais podem até ser muito entusiasmados, eles se alegram por ter conhecido as verdades da Bíblia. Cristãos carnais podem ser bem ativos e até ocuparem posição de liderança na igreja, podem até fazer grandes coisas para Deus. Aí a gente lembra de Mateus capítulo 7, né? Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos muitos milagres
E Jesus disse, e eu vou dizer assim: nunca conheci vocês. Qual é o problema? Jesus diz que não os conhece. Onde é que está o problema? Eu quero agora lembrar com você esse ponto aqui. A vida de uma pessoa carnal é preenchida com religião. E a vida de uma pessoa espiritual é preenchida com relacionamento com Deus. Religião não é suficiente, amigos. Você tem que ser de uma religião? Tem que ser. Tá? Mas não é suficiente. Você ter um rótulo de uma pessoa religiosa não salva você. Você precisa ter a característica de ser uma pessoa espiritual. E ser espiritual é ser cheia do Espírito Santo. Mas como é que é aquela história, pastor, de que uma pessoa carnal ou não tem o Espírito Santo ou tem só um pouco do Espírito Santo? Não é difícil, que você esqueceu. A história ou a parábola das 10 virgens. Lembram dessa parábola? Não vou ler aqui, não há tempo para isso nesse momento, mas você lembra, eu vou lembrar alguns pontos aqui da parábola para você. Todas as 10 eram virgens, todas tinham crenças bíblicas genuínas, todas tinham lâmpadas, todas tinham a Bíblia. Estou adaptando para o nosso tempo, tá? Todas foram ao encontro do noivo, todas estavam esperando ansiosamente o noivo, e adaptando para hoje, todos estão aguardando ansiosamente a segunda vinda. A parábola das 10 virgens, todas dormiram, todas ouviram o chamado e acordaram, todas pegaram as suas lâmpadas. Todas as lâmpadas se acenderam, mas metade das virgens notou que as suas lâmpadas se apagaram. Por que aquelas 5 lâmpadas se apagaram? É, é, é lindo essa comparação que ela é feita assim. As lâmpadas naquele tempo eram acesas com o azeite e o pavio. O azeite é o símbolo do Espírito Santo, né? Eu estou fazendo a mistura do literal com o simbólico aqui. As lâmpadas estavam acesas porque tinham azeite. Agora, o azeite se consome conforme a lâmpada vai queimando, conforme o pavio vai queimando. A Shirley está me ajudando aqui e trouxe aqui um presente que eu recebi de alguém aí do Goal Six, que foi lá para a terra de Israel, fez aquela viagem bonita que o pessoal fez, né? Trouxe uma lampadinha dessas aqui. Aqui está o pavio, aqui está dentro o lugar onde se coloca o azeite. O pessoal mais antigo vai lembrar que a gente usava isso no interior, né? Eu cheguei a usar, foi quando era criança. O azeite, o pavio, acende aqui, a luz está queimando o pavio. Mas com o passar do tempo, o azeite vai diminuindo, vai abaixando. Sou E eu. o azeite realmente acaba. Ah, o azeite é o símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo acaba. Se segura aí na sua cadeira. Acaba. Porque o Espírito Santo é um azeite que nós temos que buscar todos, todos os dias. Cada dia você precisa buscar o azeite. Cada dia você precisa do Espírito Santo. As 5 virgens chamadas de nécias ou loucas numa tradução em português
full em inglês, né? Essas 5, elas tinham azeite, mas não tinham o suficiente. Quando foi usado, acabou. Havia pouquíssimo óleo. Essa foi a grande, única e grande diferença das outras. As 10 eram boas. As 10 eram pessoas boas, as 10 estavam esperando o noivo, as 10 estavam ansiosamente esperando o noivo. Estava tudo igual, mas o Jesus estava ensinando que aquelas 5 não tinham o Espírito Santo suficiente. Quando foram correr atrás, a porta se fechou. Eu sei que falar sobre isso dá um aperto na gente, né? E aperto mesmo assim, dá um beliscão na gente. Mas é questão de salvação. Eu, pastor Anderson, a Roseli e vocês todos, nós precisamos cada dia pegar uma nova porção do azeite e colocar aqui. E aí você lê vários textos da Bíblia onde diz que nós temos que pegar o azeite diariamente. 1 João capítulo 3, verso 4, desculpe, diz assim: Desse modo sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Percebem? Paulo faz a diferença entre cristãos espirituais e carnais através da plenitude ou falta da plenitude do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Batizados pelo Espírito, mas sem a plenitude do Espírito não resolve. Eu posso pregar, orar em público, organizar atividades na igreja, preparar programas evangelísticos, dar conselhos, aconselhamento pastoral, tudo isso pode ser aprendido. Você pode ser treinado para fazer todas essas coisas e fazê-las sem a presença do Espírito Santo. Olha que assustador é isso. Eu posso falar a vocês aqui sem estar cheio do Espírito Santo. Eu posso até fazer você se emocionar numa pregação, porque eu fui treinado a pregar dessa maneira assim, mas não ser cheio do Espírito Santo. Você acredita nisso? Olha o que Ellen White escreveu sobre pastores. Aí, pastor Anderson e eu, quando a gente lê um texto desse assim, a gente treme na base, porque quando a gente lê um texto, a gente pensa primeiro na gente, depois nos outros. E ela escreveu para pastores esse texto, ela disse assim: a razão por que há tão pouco do Espírito de Deus é que os pastores aprenderam a trabalhar sem ele, sem o Espírito Santo. Olha, é ou não é assustador isso? Eu posso ser treinado, eu posso aprender a fazer as coisas da igreja sem a presença do Espírito Santo. Farei essas coisas sem o poder do Espírito Santo. Farei limitadamente, claro, mas alguns de nós conseguem ser bem treinados. Esse é o problema nosso. Na hora que o noivo chegar e aparecer o grito assim, aí vem o noivo, o que vai acontecer com a gente? Naquela hora, o azeite acabou. Por isso que eu estou enfatizando para vocês. Nós precisamos primeiro orar por nós, depois orar e aconselhar os outros. Porque quando chegar o momento da definição da minha salvação, é o meu relacionamento com Deus que vai ser contado, não para quantas pessoas eu testemunhei. Alguns gostam de falar coisas que fizeram, né? Eu conheço uma pessoa que diz assim: eu já levei ao batismo não sei quantas centenas de pessoas. Alguns chegam a dizer: eu levei já ao batismo 3.000, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Ok? Parabéns.
Que legal, Deus seja louvado por isso. Alguns gostam de dizer assim: eu já li a Bíblia tantas vezes, né? Conheço alguns que já leram mais de 30 vezes, outros mais de 40, outros mais de 50. Alguns gostam de dizer assim, falam isso muitas vezes: ah, eu já sou vegetariano há tantos anos. Faz tantos anos que eu não coloco uma grama de carne na minha boca, né? Embora não seja um mandamento bíblico, esse é um bom conselho dado pelo Espírito Santo para a gente ter mais saúde, né? Ok? Não adianta nada disso, amigos. Isso é religião. O que nós precisamos é de relacionamento espiritual. Não adianta ser vegetariano se você não está cheio do Espírito Santo. Não adianta levar 800, 1.000, 1.500, 5.000 pessoas para aceitar a Jesus se você não está cheio do Espírito Santo. Não adianta você ter lido a Bíblia 80 vezes se você não é cheio do Espírito Santo. Nossa busca diária precisa ser a busca da plenitude do Espírito Santo. Eu preciso buscar diariamente ser cheio do Espírito Santo. Você precisa diariamente buscar ser cheio do Espírito Santo. Senão a nossa vida é uma vida religiosa. Vida religiosa está cheio de gente com vida religiosa. É uma vida formal, é um formalismo. E o formalismo é enganoso e destrutivo. O formalismo nos engana. Paulo fala sobre o formalismo dizendo tem aparência de piedade. Eu não posso ter uma religião formal, eu preciso ser um homem espiritual. Você precisa ser uma mulher espiritual, um homem espiritual. E para ser um homem e uma mulher espiritual, você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ah, pastor, eu não entendo direito esse negócio do Espírito Santo. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu vou explicar para você porque não tem problema. Quando Jesus disse para os discípulos, orem nesses 10 dias pelo Espírito Santo, o que eles entendiam do Espírito Santo? E eles só ouviram Jesus falar, ó, vou mandar o Consolador, vai estar com vocês o tempo todo, vai ensinar várias coisas para vocês, mas não faziam ideia do que ia acontecer com eles quando o Espírito Santo viesse sobre eles. Mas Jesus falou para orar, Jesus falou para pedir, eles pediram. E quando veio o Espírito Santo, eles entenderam o que era o Espírito Santo e começaram a ensinar o que era o Espírito Santo. Você não precisa conhecer detalhes sobre o Espírito Santo. Jesus disse para você: peça o Espírito Santo para você ser cheio do Espírito Santo. Paulo escreveu: encham-se do Espírito. Não precisa entender detalhes disso. Mas se Jesus pediu, mandou Paulo escrever sobre isso, ajoelhe-se todos os dias, porque você não sabe quanto que vai queimar do seu óleo naquele dia. E peça para Deus encher você do Espírito Santo. E aí você, cheio do Espírito Santo, vai entender todas as coisas. E você, cheio do Espírito Santo, vai poder realizar todas as coisas. E você, cheio do Espírito Santo, será um homem ou uma mulher espiritual. E Paulo não vai precisar escrever para você assim: olha, não pude escrever como um espiritual, mas como um carnal. Porque Paulo vai escrever para você como um ser espiritual. Amigos, Deus abençoe vocês. E que Deus desperte em nós, né? Vou orar por isso agora. Deus desperte em nós a vontade, o desejo de pedirmos pelo Espírito Santo. Porque a gente não tem muita vontade disso, não tem muito desejo disso. Não sei por quê, sabe? A gente não pede, a gente pede por doenças, pessoas que estão morrendo, pessoas que passaram por cirurgias. Está certo pedir sobre isso, está certo, tem que pedir. Jesus disse, tem que pedir. Para curar as pessoas, tem que orar. Ok?
mas a gente não perde a coisa mais importante, que é ser cheio do Espírito Santo. Pensa nisso hoje, durante o dia, continua pensando nisso amanhã, depois, nesses 10 dias aí. Vamos fazer um plano especial de orar por nós mesmos, para nós sermos pessoas espirituais, tá bem? Vamos orar? Ó Pai que estás nos céus, passamos agora esse momento pensando muito nessas palavras, fazendo. Alguns de nós fizeram, nesse momento, uma avaliação do seu relacionamento com o Senhor. E alguns de nós chegamos à conclusão de que precisamos ser espirituais. Estamos na igreja há tantos anos, cada sábado vamos à casa do Senhor. Alguns de nós têm feito o ano bíblico, cada dia lê a Bíblia. Alguns de nós têm feito provas de fidelidade, dado dízimos, ofertas de maneira fiel, já por tantos e tantos anos, por décadas. Mas hoje, alguns de nós, ao ouvir essa mensagem, Senhor, alguns pensaram: preciso melhorar, preciso crescer na vida espiritual. Ó Pai, aceita o nosso clamor agora. O meu pedido, especialmente nesse momento, é: desperta em nós o desejo de pedir e suplicar, de buscar a plenitude do Espírito Santo. Esse poder que é a coisa mais preciosa que precisamos ter para vencer os últimos dias e chegarmos ao encontro com o Senhor, salvos. Ó Pai, dê-nos vontade de pedir o Espírito Santo cada dia. Desperta em nós esse desejo. E ao orarmos por ele, derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Encha-nos do Espírito Santo. Esse é o meu pedido por esse grupo todo, mas em primeiro lugar por mim, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.